Bom, jogando aqui para falar mais abobrinhas aí sobre a vitória dos Estados Unidos por 2-0, né, sobre a Austrália. Confirma sua classificação para a próxima fase. Num jogo que foi muito bom para os Estados Unidos, principalmente no primeiro tempo. Ou basicamente no primeiro tempo, né? Ali até o início do segundo. E de uma arbitragem muito confusa, né? Um jogo aí que foi bem pegado, um ritmo um pouco mais forte, mais chegadas do que o resto dos jogos. Então, vamos ver aqui para começar a dar uns pitacos sobre o jogo, né? Os Estados Unidos entrou de novo com 3 zagueiros e o Pochettino preferiu botar o Pepe, que é um pouco mais novo, um pouco mais fixo, no lugar do Pulisic, que não está 100% ainda. E aí, assim, o Balogun ficou jogando um pouquinho mais solto ali pelo ataque, né? Ele é um cara que consegue se movimentar bastante, criar espaço. E acabou sendo uma boa alternativa, né? Porque a Austrália entrou com 3 zagueiros, se fica com zagueiros, 3 zagueiros pegam um atacante, se o Estados Unidos entra com um atacante, né? E acabou que essa movimentação do Balogun incomodou bastante, porque toda hora o zagueiro tinha que sair para caçar ele, principalmente aqui pela esquerda do ataque dos Estados Unidos, né? Então, se a gente pegar aqui o Balogun, a gente vai ver que ele faz a jogada do primeiro gol por aqui, né? E aí a gente pode falar, né? Tá com sorte de campeão. De novo, os Estados Unidos abriu o placar no início do primeiro tempo, né? A jogadinha aqui de novo pela esquerda. O Balogun tocou para dentro, e aí o Circati não, foi o Burgos que fez contra, né? Ele chegando aqui por dentro, o Circati é que está acompanhando o Balogun, não consegue acompanhar, ele era bem mais lento que o Balogun. E aí o jogo ficou mais confortável para os Estados Unidos logo do início, né? A Austrália, que provavelmente pretendia não ter tanto a bola, né? Jogar de novo nos contra-ataques. Ficou em situação difícil, né? A Austrália mal jogou no segundo tempo, né? Ele preferiu entrar com o Leque e com o Goluplay nesse jogo, né? Deixou o Irankunda no banco e acabou que o Touré ficou muito sozinho lá na frente, né? A bola dificilmente chegava, quando chegava ele não tinha oportunidade de fazer nada muito relevante, né? Se a gente vê o mapa de calor dele aqui, mal tocou na bola, né? 10 ações com a bola no primeiro tempo. Então foi muito pouco, porque de fato a Austrália não conseguiu sair de trás, né? A associação aqui pela direita do Kane com o Dash, né? Se a gente for ver que o mapa de calor dos dois está muito pertinho um do outro, né? O Dash podendo chegar ao fundo, o McKennie também. Então eles ficaram aqui, trocaram bastante passe, criaram bastante por aqui. O McKennie, especialmente, achei que fez um bom jogo, né? Principalmente no primeiro tempo. Ele conseguiu acertar alguns dribles, o Serginho Dash também, então teve boas chegadas dos Estados Unidos aqui pela direita. Achei o Pepe um pouco abaixo, né? Aqui ele caindo um pouco pela esquerda, voltando ele aqui mais como 9, mas achei um pouco abaixo. E o Adams aqui é mais uma boa partida, né? Na contenção, na distribuição do jogo, percorrendo bastante os espaços do campo. O Tillman também foi bem, né? Na verdade, caindo mais pela esquerda, mas o Adams aqui como um organizador do sistema americano funcionou bastante. O trio de zaga também foi bem sólido, principalmente no primeiro tempo. E aí o jogo se desenhou assim no primeiro tempo, Estados Unidos muito mais tempo com a bola, né? Acho que se a gente for aqui nas estatísticas, 70% de posse de bola, né? 9 finalizações. A maioria, se a gente for ver aqui, é de dentro da área. Então, ainda que de repente não tenha tido tantas chances tão claras assim, o Estados Unidos estava ali sempre rondando o gol Austrália, que não conseguia encaixar nenhum contra-ataque, né? Teve uma finalização no primeiro minuto de jogo e depois, demorou uma eternidade para conseguir o segundo chute. Então acho que essas mexidas assim técnico, talvez pelo gol no início, tenham funcionado mal. Se tivesse o Irankunda aqui para jogar junto com o Touré na puxada de contra-ataque, de repente atacar aqui as costas do McKennie, do Dash, né, sobrecarregando aqui o Freeman e o Richards, como funcionou contra a Turquia, né, os dois ali atacando a última linha da Turquia. Então acho que poderia ter funcionado melhor, né? O Touré ficou muito isolado, o Goluplay não entrou tão bem, o Leque também não conseguiu agregar muito, apesar da experiência, e a Austrália ficou a quadra, né? No segundo tempo ele tira justamente o Leque, o Goluplay, e acaba tirando o Touré também, e bota o Gério, o Metcalf e o Irankunda, né? O Leque saiu depois, tá certo? Para a entrada do Volpato. Tirou aqui o que fez o gol contra. E aí botou o Geria, né, para ficar aqui. Acho que ele é um cara um pouco mais solto, um pouco mais rápido aqui para sair com o jogo e liberar um pouquinho mais o boss. E aí a Austrália demorou ainda a entrar no jogo, os Estados Unidos ainda começou ali o segundo tempo com
com algumas chances, o Balogun partiu do campo de defesa, né, sozinho, saiu cara a cara com o goleiro, né, mas acabou demorando para chutar e perdeu o gol. E aí, depois da saída do Leque, que entrou, aí sim entrou o Volpato, a Austrália começou a tomar um pouquinho mais conta do jogo, né? Começou a ocupar um pouquinho mais o campo de ataque. A gente pode ver aqui que talvez não chegue a ser uma pressão muito grande, mas a Austrália ocupando mais o campo de ataque, sem deixar os Estados Unidos ter a bola, sem deixar os Estados Unidos confortável. E aí foram criando chances, né? O Iracunda circula bastante por aqui, né? Incomoda, ele cai para um lado, cai pelo outro, ele briga o tempo todo com os zagueiros. Teve umas horas ali que exagerou, né? Deu umas entradas um pouco mais fortes, talvez desnecessárias. E o jogo foi ficando bem mais físico, bem mais pegado, né? Teve muitas entradas duras. O árbitro, na minha opinião, se perdeu um pouco no controle das faltas. Eu achei que ele errou também algumas faltas que ele deu, errou algumas faltas que ele não deu, deixou o jogo rolar, e aí ficou meio que perdido, né, no que ele estava fazendo ali. E a Austrália foi crescendo no jogo, começou a rondar a área dos Estados Unidos, e aí acho que começou a esbarrar na sua limitação técnica, né? A Austrália não tem muito esse costume de propor o jogo, principalmente contra uma seleção que é melhor. E aí ficou nisso, né? O Volpato caía por aqui, pela direita, né? O Metcalf caía aqui por dentro, o Iracunda estava sempre circulando por aqui, e as chances foram aparecendo aos poucos, né? Teve ali 2 lances que, na minha opinião, foram pênaltis para a Austrália, né? Principalmente o segundo, que é uma bola na mão, assim, bem claro, o cara está com o braço esticado, né? Ainda que seja acidental, talvez seja a definição, né? De bola na mão, ele não está ali numa disputa clara, ele está de frente para o cara, então o movimento dele ali é mais um movimento de empurrar o cara, né, de manter a distância, fazer um bloqueio do cara, do que, de fato, um movimento de corrida, um movimento de alguma coisa assim, né, ainda que ele não tenha vindo de uma ação de bloqueio, né, de um chute ou de um cruzamento. E aí também apelaram muito para a bola aérea, chegou ali no momento que o Soltar estava ocupando bem mais a área de ataque, né, para ficar ali como um pivôzão, brigar pela bola alta e, de repente, brigar pela segunda bola. E aí ficou ali, né, esbarrando na qualidade técnica, às vezes demoravam demais para chutar, cortavam para um lado, cortavam para o outro, e não conseguiam, né? Então, os Estados Unidos também acho que não conseguiu segurar tão bem esse ataque da Austrália, não conseguia roubar a bola, diminuir um pouco o ritmo do jogo. Não, a Austrália brigava pela bola, conseguia recuperar. Os Estados Unidos, ao mesmo tempo, não conseguiu encaixar um contra-ataque com o Balogun, que só saiu no final do jogo. Então, acho que dos 51 minutos, nem sei se os Estados Unidos teve outra finalização depois. Deixa eu ver. Não, acho que a última finalização dos Estados Unidos foi justamente a do Balogun, que foi 51 minutos, né? Depois disso, foram mais de 40 minutos sem finalizar. Então, né, você está com 2-0 no placar, você está ficando a 4, você está ficando contra a parede, você não consegue armar um contra-ataque, você não consegue chegar ali para fazer um gol. Isso porque era contra a Austrália, né? Que é um time, não é um time da primeira prateleira, não é um time da segunda prateleira, acho que não é nem um time tão do nível dos Estados Unidos, acho que a maioria das pessoas bota os Estados Unidos na frente da Austrália. Então, acho que os Estados Unidos caiu bastante ali de ritmo, começou a perder bastante as disputas de bola, não conseguiu armar o contra-ataque. Tinha um espaço, a zaga da Austrália um pouco mais lenta do que o ataque dos Estados Unidos, não conseguiu se aproveitar disso, né? Só naquela primeira bola do Balogun no início do segundo tempo. Então, assim, o jogo foi se arrastando assim para o final, com a Austrália ali rondando a área dos Estados Unidos, mas sem qualidade para criar uma situação muito clara para finalizar. Teve uma que o Soltar, né, que é excelente pela bola aérea, mas furou, né, porque teve que ir com o pé. Então o jogo foi dessa forma, né, e aí acabou, e agora os Estados Unidos está classificado, né, tem tudo para passar em primeiro do grupo, agora, depois vai pegar a Turquia. Para a Austrália, a situação né, podia ter sido um pouco melhor se a derrota tivesse sido por um gol de diferença para manter o saldo positivo. Mas agora a Austrália vai enfrentar o Paraguai, que acredito que seja mais fraco que Estados Unidos e Turquia, né, pelo que mostraram até aqui. Mas que também tem um jogo muito físico, né, pode jogar com 3 zagueiros, também dependendo do caso, se o Gustavo Alfaro quiser espelhar essa formação da Austrália, né, com, de repente, Júnior Alonso, Gustavo Gomes e o Alderete, soltando um pouco mais as laterais, né, de repente bota o Diego Leão e bota o Cáceres mais soltos em campo. Então, vai depender muito também do que acontecer em Turquia e Paraguai, né? Se tiver uma vitória do Paraguai, de repente eles podem jogar pelo empate, né, na última rodada, os dois vão ficar com 4, aí alguém vai ficar em terceiro, né? De repente vai ficar mais confortável do que se arriscar e perder e ficar de fora. Uma vitória da Turquia praticamente elimina o Paraguai, né? Vai estar com 2 derrotas, um saldo péssimo, já que perdeu de 4-1, então
pode entrar um Paraguai desestimulado, né, no jogo. Então, né, e se o jogo da Turquia com o Paraguai foi empate, acho que foi um cenário também agradável para a Austrália, porque o Paraguai com um ponto vai precisar jogar para ganhar. É uma coisa que o Paraguai não tem tanta facilidade assim, né? E os zagueiros do Paraguai também são um pouco lentos. Então vai dar a oportunidade da Austrália jogar exatamente nesse estilo de jogo que gosta, né? Tendo 3 pontos, jogando pelo empate, vai se defender bem e vai ter o contra-ataque contra o Paraguai. Então, acho que a Austrália fez fez um segundo tempo, um primeiro tempo muito ruim e um segundo tempo bom, né? Acho que também não chega a ser muito bom, mas foi um bom segundo tempo, né? Então dá para a Austrália sonhar aí com a classificação com o segundo lugar, né? Os Estados Unidos classificado, acredito, não sei o que o Pochettino vai pensar, né? Se de repente vai poupar alguém, ele vem poupando o Pulisic, se de repente, vamos supor, Balogun, Richard, Robson, essa galera que tomou cartão vai ser poupada para não correr risco de suspensão para a fase do mata-mata, ou se ele vai com força total. Se a Turquia tiver vencido o Paraguai, fica um pouco complicado, né? Não sei o que ele escolheu, o chaveamento, apesar que eu não sei se os Estados Unidos conseguem escolher, porque vai ser o terceiro jogo da rodada, né? Você vai ter tido o grupo A e B antes, apesar dele ser o D. Se ele perder para a Turquia, né? A Turquia ganhar e ganhar dos Estados Unidos, eles dois ficam com 6 pontos, e no confronto direto a Turquia ficaria em primeiro, os Estados Unidos cairia para a segunda. Além de correr o risco da Austrália ganhar do Paraguai, apesar que os Estados Unidos ganhou do Paraguai, da Austrália, né? Então os Estados Unidos ficam na frente da Austrália. Mas seria um risco, né? Então, acho que os Estados Unidos está em situação tranquila, mostrou um bom futebol aí, acho que dos 180 minutos que entrou em campo, jogou muito bem por 110, 120 minutos. Não, mais. 150 minutos, né? Acho que os últimos 30 últimos minutos do segundo tempo foram ruins, mas os outros 150 foram bons. Então foi boa a apresentação, gostei bastante dos Estados Unidos, um time muito, muito leve, né? Leve e forte fisicamente, um time que corre bastante, pressiona, consegue sair rápido para o contra-ataque. Um time que dominou as partidas e conseguiu espaçar bem o campo, ou seja, com o Dash de um lado, o Robinson do outro, mas também espaçando a primeira e a última linha. Várias vezes o passe entra, né? Eles não ficam pressionando num espaço curtinho, né? Eles não fica todo mundo ali naqueles 10, 15, 20 metros da intermediária ofensiva, eles espaçam com a construção, começando dos zagueiros, e muitas vezes buscando o passe longo pelo chão, ou às vezes pelo alto, para o Balogun, que se mexe bastante, ou para o Pulisic, né, no jogo passado. Então, foi um time que agradou bastante. Assim, a Austrália também, assim, um time forte fisicamente, um time que se defende bem, que consegue ser organizado em campo, consegue sair bem no contra-ataque, com troca de passes, né? Não é só rifar a bola para frente e ver o que dá, eles conseguem trocar passes. De um lado para o outro, esbarra um pouco na qualidade técnica, mas mostraram um bom futebol também, que, né, como a Copa de 2022, eles fizeram aquele jogo com a Argentina, que eles conseguiram, no segundo tempo, igualar as forças, e quase empataram o jogo na reta final. Então, acho que a Austrália não vai ser um adversário duro, aí, tanto para o Paraguai na última rodada, quanto para que eles pegarem numa eventual mata-mata. Beleza? Valeu aí.